Carlos Simões. Esperanças no ar. Quem destrói a paz não verá jamais um irmão feliz. Agora 7h57, aqui na sua Tropical. E hoje eu recebo pessoas ilustres aqui no programa, estudadas, especialistas em cada assunto. Cada dia nós trazemos um tema específico. Ontem foi a reumatologia, com mestres, doutores e catedráticos. Eu li esse livro, Perversão Sexual, Proteja a si mesmo e sua família, de Elton Ângelo. Ele é pastor, conferencista internacional, palestrante, conselheiro e fundador do Question Instituto de Libertação e Aconselhamento, autor de diversos livros, Renúncia, por exemplo, de Maldições, Guiados pela Fé, Libertos do Cativeiro, Revestidos de Autoridade e Perversão Sexual. Bom dia, Elton, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, Elton? Tudo bem, graças a Deus. Por que escrever um livro deste tipo, desse cunho? O que te deu o que te tocou fazer um livro desse raciocínio? Bem, esse livro surgiu da necessidade de muitas pessoas que têm nos procurado ao longo dos anos, buscando soluções nesta área que hoje está tão debatida, que é a perversão sexual. Não só por causa de padre. Não. Eu sou evangélico, então eu sou contra os católicos, não é por isso não. Não, na verdade nós amamos... Ou também por isso. Na verdade nós amamos os católicos. Na verdade esse livro, ele bate em cima do pecado, não em cima da fé e da religião católica. E também está aqui comigo o bispo Cristiano Neto, escritor, conferencista internacional, palestrante, conselheiro, evangelista, bacharel em teologia e também faz rádio e televisão. Bom dia, Cristiano Neto. Bom dia, Carlos Simões. Que prazer estar com você aqui no seu programa. Uma alegria muito grande. Fazia tempo que eu queria conhecê-lo pessoalmente e estamos tendo essa oportunidade agora. Muito obrigado. E me acharam bonito, muito obrigado. Lindo, né? Lindo. Falaram antes, é ruim achar um bonito, tem vergonha mas... de falar no ar, mas eu já vou completando aqui, né? De pato branco ainda pato e tal. branco. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, graças a Deus. Eu vi que você fez o prefácio aqui, fez a dedicatória aqui, a introdução aqui do livro Perversão Sexual. Por que isto? Olha, esse é um tema muito atual, né? E ele abre um leque muito grande para dezenas e dezenas de assuntos que envolvem a família, né? A família é o nosso bem mais precioso, a nossa maior riqueza, o nosso tesouro, né? E isso vem agredir a nossa família, né? Crianças, adolescentes, jovens. Então é o tema. Eu parabenizo, né, o meu discípulo, o Elton, que teve a coragem, né, a ousadia para escrever sobre esse tema, porque o cara tem que ter coragem para escrever sobre isso, né? Ô Elton, então eu converso contigo. O que leva uma pessoa? Vamos começar pela pedofilia. Que a pedofilia, gente, é contra meninos ou meninas, é contra crianças. O que leva um ser humano a abusar de uma criança? Teve ontem num jornal de televisão, o avô abusou de um menino de 10 anos. O que a pessoa tem na cabeça? Eu vejo tudo isso também como a ausência de Deus na vida de uma pessoa dessa. Porque, como o pastor Cristiano citou, a nossa família é o nosso maior bem. Creio que o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Eu vejo quando uma pessoa ela acaba agredindo uma criança, principalmente um avô, a gente vê nisso o quê? Uma falta, primeiramente, de Deus. Porque Deus, ele é um pai. Um pai jamais vai querer fazer um mal contra o seu filho. E um avô, que ele criou um filho, e fazer isso com o próprio neto, a gente vê realmente a pessoa ausente de Deus, longe de Deus. E além de tudo, uma pessoa como essa provavelmente pode ter tido algum abuso na infância. E de repente... E ele pergunta agora, pode ser um trauma do passado, um bloqueio ou um excesso? Na verdade, muitos, não todos, mas muitas pessoas que acabam entrando para esse lado da pedofilia, acabam na sua infância sendo abusadas sexualmente
por um pai, por um padrasto, por um tio, por um irmão mais velho, ou por um colega de escola mais velho, e isso acaba, muitas vezes, levando a pessoa a um trauma. E na verdade, se a gente fosse pensar, uma pessoa que é agredida na infância, ela deveria fazer o contrário. Não, eu fui agredida, eu não vou agredir ninguém, eu vou lutar contra isso. Mas é o sentido, então, Elton, que eu te pergunto, o ser humano tem de natureza o sentido de uma vingança? Na verdade, a pessoa às vezes ela tem duas reações. Uma pode lutar contra isso, para não deixar que a família venha cair na mão de um psicopata desse. Porém, há aqueles que alimentam um desejo de vingança. E às vezes há aquela transferência de comportamento, né? Porque, na verdade, um ambiente familiar ele é muito importante para livrar a sociedade dos pedófilos. Porque, às vezes, a pessoa viveu num lar cheio de abusos, cheio de autoritarismo, cheio de vícios, de drogas, bebidas alcoólicas, violência. E a criança acaba presenciando isso na sua idade mais tenra, e isso acaba agravando o futuro dela também. Elton, nós fomos criados, e talvez você é bem mais novo que eu, mas aqui eu uso como testemunho maior o Adelson Damasceno, que já é mais criado, tem 99 anos. Então ele tem uma história de uma criação parecida com a minha. Nosso pai era duríssimo na queda, mas era um baita companheiro. E eu lembro que na família, nós 4 irmãos e 5 irmãs. Era uma enorme família para os dias de hoje, 1, 2 e acabou-se por aí. Mas a nossa criação, o pai tinha uma distância técnica de nós. Nunca nos via tomar banho, nunca via as meninas nuas. Mas Carlos, Simões, mas o mundo mudou. Eu acho que o mundo não mudou, as pessoas mudaram. Mas essa forma assim mais conservadora, você acha que isso é importante na família? Ou libera, faz o que quiser, toma banho junto, fica pelado junto? O que tem isso a ver? Na verdade, eu pessoalmente prezo muito pelo que você falou, essa questão da gente ter um respeito, ter um companheirismo, ter também essa questão de conduta. Essa distância é interessante, não? Eu creio que é interessante, porque a partir do momento que um pai, uma mãe acaba tomando banho com os filhos, eu já vi casos que até pessoas, às vezes, de 13 anos, 12 anos, às vezes, já ouvi muitos, até de vizinhos, contar certo tipo de testemunhos desses. Eu creio que isso não é uma conduta normal. E a criança acaba entrando para o lado da libertinagem, né? Então a gente tem que entender a diferença de libertinagem e liberdade. Hein, Elton, o seu estudo, você estudou, você pesquisou, você viu, então você não está falando aqui, você não é um leigo no assunto. Eu, por exemplo, minha filha tem 20 anos, Isabela, eu vi uma vez ela nua. Tinha acho que uma semana de vida. Eu nunca mais vi. Mas por que, Carlos Simões? Não, deixa. Eu fui criado assim e não quis mudar. É interessante isso, não? Eu creio que é interessante, porque a verdade também é a questão seguinte, cada cabeça é uma sentença, né? A gente também não pode opinar pela vida do outro, né? Eu, pessoalmente, eu penso o seguinte, que pais, mães, têm que ter um cuidado com isso, tem que ensinar pureza aos filhos, tem que ensinar condutas cristãs, porque a partir do momento que a criança é criada em um lar cristão, um lar que é ensinado princípios de respeito, de caráter, essa criança ela vai ter uma atmosfera diferente na sua vida. Agora, Elton, você falou uma coisa muito bonita, eu acho que isso está se perdendo muito, eu comentava agora de manhã, de drogaditos, meninos e meninas perdidas. Eu acho que você tocou num assunto muito importante. O que falta hoje, porque o ser humano não nasce sabendo da pureza. Tem que ensinar a pureza para o filho. Na verdade, exatamente isso. Como nós fomos criados, não é verdade? Naquele tempo havia mais comunicação. Diga, Cristiano. Né? Havia mais comunicação, né, Carlos Simões? Hoje, eu me lembro do meu pai, uma das coisas que marcou a minha criação foi que o meu pai, ele tinha tempo para me ouvir. Apesar de nós sermos eu e mais 3 irmãs,
Meu pai sentava, se precisasse 2, 3 horas, ele me ouvia, conversava, aconselhava. Ele era um comerciante, mas ele tinha tempo para conversar. Hoje, infelizmente, a criança conversa com o computador, conversa com a babá, né, conversa com joguinhos e tudo. Falta essa comunicação, né, esse aconchego. Apesar dos pais antigamente ter uma distância física, como você falou, tinha uma proximidade emocional. Espiritual. Espiritual, emocional. Um respeito, pedir a benção, pedir orientação. Já perdeu esse costume, né, Carlos? Benção, pai, benção, mãe. O filho pedia todo dia benção. Hoje já não, assim, muito pouco, mas o pessoal do interior mantém esses costumes, né? Eu até hoje, meus filhos, passei da mesa e pedi licença. Porque nosso pai falava assim: ô piazada, isso aqui não é chiqueiro não, come e sai, volta aqui. Aí eu pedia licença e ficava mais meia hora na mesa. O pai comia por último, né? Então, a gente saía, ia almoçar, mas tinha que pedir licença para sair da mesa. Os meus filhos têm esse belo hábito que eu ensinei. Hoje nem se senta à mesa, né? Hoje as famílias viraram famílias, né? O pai ilhado num canto, vendo o jogo, a mulher ilhado vendo a novela, o filho ilhado diante da televisão. Um saco de pipoca, um sanduíche, uma Coca-Cola, é verdade. E vai perdendo o elo, aquela coisa bonita, né? De conversar, de ter laços nessa área, né? Agora, isso vai causando, Carlos, umas patologias de onde pode ir surgindo esse tipo de comportamento, né? Agora são 8:08. Elton, eu te pergunto, qual ambiente é propício para a perversão sexual, a pedofilia, por exemplo? Onde que é lá? Qual ambiente que você, no teu estudo, imagina que seja um ambiente apropriado para isso? Na verdade, a gente vê que esse ambiente ele pode acontecer em qualquer local, dentro da família, dentro da escola, pode acontecer na creche. Então, na verdade, o ambiente ele pode ser vários, pode ser diverso. Então, a pessoa pode ser vítima de um pedófilo em qualquer situações dessas, tanto dentro da família. Principalmente dentro da família, né? Exatamente, principalmente dentro da família, porque hoje a gente vê que os maiores agressores são pais, padrastos, tios e irmãos mais velhos. E como você citou anteriormente, até avós. O Elton, e pergunta aqui ao Cristiano: quem que é o pedófilo? Ele existe? Aquela pessoa tem cara de tarado por criança. Como é que se define isso ou não tem definição? Ou mais ou menos, qual é a característica do pedófilo? Psicologicamente falando, Carlos Simões, o pedófilo é uma pessoa que não amadureceu sexualmente. Ele a idade dele sexual é a idade de uma criança. Por isso que ele não se interessa no relacionamento, vamos dizer, sexual, emocional, com uma pessoa adulta. Porque ele, emocionalmente, sexualmente, ele ainda é infantil. Por isso que ele gosta de criança. Por isso que pode ser, qualquer um é curioso e até assombroso como que os pedófilos, eles formam uma teia, como se fosse uma máfia. Eles se unem, né? Eles se unem mesmo no mundo inteiro. Eles são uma classe muito unida, assim, para trocar aqueles negócios deles. E então o que acontece? São pessoas que podem ser... têm cara de bonzinho. Por quê? Porque eles conhecem a fundo o comportamento das crianças, sabem como as crianças agem, por isso 80% das crianças abusadas, elas conhecem o seu abusador, são amigas, né? Elas confiam neles. Dizer que ele é muito bonzinho, docinho, não sei o quê. São pessoas ligadas à família, né? Pode ser o médico que trata da criança, pode ser o tio, a tia... Padrinho. São pessoas que a criança confia, né? E isso causa um estrago tremendo dentro da criança, né? No emocional da criança. Elton, eu quero entrar no assunto que é polêmico, mas é notícia. Os padres, bispos do mundo inteiro, infelizmente, viu, minha gente? Agora são 8h11. Eu nasci católico, continuo católico, eu não sou um grande frequentador de igreja, eventualmente eu vou, eu absorvo as coisas do meu jeito. Hoje eu levanto, sempre rezo o Pai Nosso, leio um salmo, 2, depende do meu humor da manhã, é a minha vida, cada um tem um sistema, eu respeito quem vai, quem não vai, eu vou pouco, mas é minha natureza, e sou autêntico.
Eu não sou hipócrita, eu digo, eu vou pouco, eu não tenho, talvez não esteja, até tem um trauma, talvez depois eu vou contar para vocês qual é o meu assunto aqui, dessa questão de ir na igreja e não ir. Elton, por que um padre estuda 20 anos, sociologia, teologia, é preparado, tem cultura, não é, Deus? Homem de leitura, que nem falava o pai, de leitura, como é que leva um ser humano, que não é um ignorante, não é o tarado do parque, é um homem preparado intelectualmente, que tem uma visão absoluta e clara do mundo real, do mundo legal. O que leva, pergunta o bispo Cristiano e o pastor Elton, o que leva um homem desta qualificação ser pedófilo por 50 anos, por exemplo? Casos que nunca foram denunciados, que veio agora à tona. Bispo de 85 anos foi preso há uma semana atrás. Qual é a visão de vocês, estudiosos do assunto? Bem, eu creio o seguinte, que na verdade a pedofilia, ela proliferou de uma forma tão grande que ela invadiu bastante a sociedade. E na verdade a gente sabe que a mídia tem falado muito sobre esse assunto há vários meses, até anos, sobre isso. Agora a questão é o seguinte, a Bíblia fala uma palavra bem forte, que perversão é pecado, imoralidade é pecado. A Bíblia não fala sobre instituições. Então, é uma coisa que também eu creio que eu não preciso nem entrar no mérito da questão, que a mídia já está falando do assunto. Então, Não, mas não precisa do mérito. Eu pergunto por que essa pessoa esclarecida, você está vendo que é errado, lógico que é errado. Um padre não é analfabeto, não é um idiota, não é um índio, não é, todo respeito, não é um negro africano, não é um aborígene australiano, Cristiano. Mas é aquilo que eu estava falando, cara, Simões, independente do cargo que a pessoa ocupa, né, seja o religioso. Agora, veja só... Mas se acentuou mais no religioso. Pior do que o padre, né, ou o pastor, ou o religioso que seja, né, pior do que tudo isso, o pai. Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Como eu diria, o pai, né? Vamos dizer, o padre, o líder, quem quer que seja, estudou, o negócio está falando. Mas ele não é o pai. O próprio pai, às vezes, faz isso. Por isso que a questão é muito profunda, entranhada na alma da pessoa, porque a pessoa, seja ela quem for, ela não amadureceu sexualmente, ela não amadureceu emocionalmente. Então, é independente do cargo. É lógico que os pedófilos normalmente procuram posições, né, nas mais diversas áreas da sociedade. Para se esconder. Para se esconder, para mascarar isso, para ela poder agir livremente, né? Então, isso aí a gente não pode colocar... Tá focada a mídia em cima da Igreja Católica, porque a mídia foca aqui, foca ali, foca lá, mas isso é muito mais profundo, né? Agora, eu pergunto para os dois, para o Elton e para o Cristiano. Essa questão da pedofilia, que é um assunto latente, e a mídia todos os dias tem notícias, que é um lamento. Eu observo aquilo, como é que pode se mexer numa criança, rapaz? Escuta, desde que o mundo é mundo, tem prostituta, tem homossexual. Cara, sai fora disto. Onde é que você mexer com uma pessoa inocente e indefesa? Uma criança de 2, 3, 5, 10, 12 anos. Daí pra frente já começa a ter mais uma 2 anos. 2 anos. Agora, pergunto pra vocês. Eu vi agora e fiquei olhando assim. Por que tem pessoas que foram abusadas 10 anos e só depois que vão denunciar? Não gostou? Muitas vezes a pessoa que é abusada sexualmente, principalmente uma criança, uma adolescente, a principal dificuldade de denúncia chama-se o medo. Muitas vezes ele fica com medo de represália. Geralmente o pedófilo ele acaba persuadindo a criança ou adolescente que se ele contar vai destruir... Mesmo virando adulto, ele fica ressabiado. Ele fica vítima do próprio medo. Porque, na verdade, essas crianças, muitas vezes, elas são iludidas. Elas são persuadidas que isso não é pecado, que isso não é mal, que é uma coisa boa. E, então, muitas vezes, o agressor acaba ameaçando a criança, dizendo que se ela contar, a família vai ser dividida, que ele
vai fazer algum mal contra o pai, contra a mãe, contra alguém da família. Ou seja, muitas vezes o medo impede a denúncia. O medo muitas vezes acaba se tornando uma prisão emocional para a criança. Agora, e tem cura isso, Cristiano? Agora o Senado propôs um projeto de castrar o pedófilo. Isso aí é um assunto assim que a psiquiatria e a psicologia está estudando, ainda estão começando a encontrar, né, alguma coisa a respeito disso, né? Eu tenho uma posição pessoal a respeito disso, né? Mas eles estão usando o lado da ciência, eles estão tentando encontrar agora cura para isso, né? Porque é difícil, vocês são evangélicos, observam isso, não, eu fiz isso, vai na igreja, estou curado, eu não sou mais pecador. Isso também é uma cascata, não é? Isso é uma ilusão. Na verdade, a gente tem que entender que o poder de Deus é limitado. Por exemplo, voltando, eu particularmente, né, isso é uma opinião minha, leiga e tudo, eu creio que o pedófilo, ele faz parte daqueles viciados sexuais, né? E o vício sexual é uma parte deles, né? Não todos. Isso é algo que eu assim estudo, o pouco que eu estudei, eu entendi isso. E o viciado sexual é como se fosse o viciado, vamos dizer, em drogas, em álcool, esse tipo de coisa. Como há recuperação para eles, certamente há recuperação para esse tipo de pessoa. Agora, a gente crê em milagres, crê no sobrenatural, crê no poder de Deus, né? Por exemplo, a minha esposa estava, a questão de um mês atrás, com câncer de 1,5 kg dentro do seu peito. Foi desenganado pela medicina, estava generalizado em todo o seu corpo. Então o médico diz, não tem cura, nós vamos fazer quimioterapia, mas não tem cura. Então toda a igreja e Brasil inteiro começou a orar, que a gente conhece, e ela está curada disso. Então a gente, no âmbito espiritual, a gente tem que crer em Mas ela não é pervertida, não é do mal, ela é do bem. Essa claro, é a minha tese. É verdade. Mas senão todo mundo seria igual. Não, olha, que eu até hoje fui em velório, os que eu fui, todo mundo foi pro céu. Mas por quê? Ninguém vai pro inferno? Não adianta você ser bonzinho, o ruim na hora que morrer. Morreu o Elton aqui, ó. Morra primeiro que nós, né? Não, o Elton vai pro céu. Porque até hoje eu nunca ouvi, Cristiano. Olha, o fulano vai pro inferno. Eles mentem. O pregador mente na hora ali. Não, a questão é como está... Para agradar a família. A questão é como é que estava aquela pessoa, né? Porque a gente acredita, a nossa regra de fé é a Bíblia, né? Eu teria que falar com você biblicamente. Para a pessoa, segundo a Bíblia, ir para o céu, ela precisa receber Jesus como seu Salvador e viver uma vida de fé. Eu sei, Cristiano, mas depois fez tudo errado. Matou, mutilou, pedofilou. Mas daí Jesus, puxa vida. E os que fizeram bem? Mas a verdade é que Jesus morreu pela salvação de todas as pessoas. Se a pessoa se arrepende, confessa, Deus perdoa. E ela começa uma nova vida em Cristo. Não pode ser, mas como é que se sabe que perdoa? É uma imaginação da gente, né? A pessoa sente que ela é perdoada. Ela recebe, porque uma das coisas que leva a pessoa a sentir que ela não é perdoada é a culpa. Veja, até porque eu sou pessoa do bem, eu não sou pessoa de mágoa, de raiva. Me fizeram bem ou mal, amanhã eu não lembro mais, é uma coisa da minha natureza. Isso é uma qualidade Eu boa. sou autodidata, eu não tenho raiva, fizeram isso, aquilo, eu vou, nem dou bola. Mas observo que tem muito isso nas igrejas. Eu quero falar agora com Nasser Salme. Bom dia, Nasser. Bom dia, Carlos. É terapeuta, especialista em dependência química, pós-graduado em gerenciamento policial e gestão pública. Ô Nasser, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Carlos Simões. Bom dia, pastor Elton. Bom dia, bispo Cristiano. Eu estava ouvindo as entrevistas e eu devo baixar meu rádio, né? E só um pouquinho para não dar a microfonia. Só um minutinho aqui. Nasser, eu queria ouvir o senhor, que é um especialista, nós temos feito alguns programas aqui, sobre o pervertido sexual, que é o pedófilo. Eu não podia deixar de participar, Carlos, pastor bispo, é por analogia. E até no final, agora o pastor Elton falou sobre o vício sexual e até disse bem coerentemente com relação a essa analogia, como eu disse, com relação à dependência química. Ele até falou do vício sexual, entre aspas, né?
eu me encontro assim bem à vontade e aí estão dois representantes de dois segmentos religiosos e no meu tratamento como especialista em dependência química, eu encontro na fé o fato indispensável no tratamento do dependente químico. Então a fé é fator indispensável. Isso é ponto pacífico, eu concordo plenamente em todos os aspectos. Outro aspecto que foi coerentemente colocado na entrevista, muito boa por sinal, é a família como referência básica. A família é ponto pacífico também e indispensável, e eu tenho tratado meus pacientes e nas palestras por onde faço, nas coordenadorias de grupos por onde passo, que a família é tudo. E o pai, a figura paterna é a estrela central. Eu percebi agora nas entrevistas que a figura paterna é referência para o pedófilo, para o transexual, para o homossexual, para o bissexual, para qualquer comportamento sexual ativo de conduta ou de comportamento. Então percebe-se que é indispensável. Outro aspecto importante, Carlos Simões, é o seguinte aspecto: a religião. Nas minhas pós-graduações que fiz, nas estatísticas demonstradas, mostraram que famílias religiosas têm estrutura adequada para gerar filhos adequados. Ou seja, um lar religioso é um lar seguro, onde filhos proporcionarão comportamentos seguros e adequados. Então nós não podemos... Tem o mínimo de regras, não é? Tem o mínimo de regras, não é, Nasser? Como? Tem o mínimo de regras. Então, agora, o que eu não posso deixar de mencionar agora, repito pela terceira vez, por analogia, é dizer que pedofilia, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma perversão sexual, como aí é o tema do livro do pastor Elton, salvo engano. Isso aí. E é uma desordem mental, é um desvio sexual. E está ali no CID-10, que é o Código Internacional de Doença. E é um transtorno da personalidade e da preferência sexual. E por ser um transtorno de personalidade, ela está lá no item da saúde mental. Você viu? Como, por exemplo, por ser um transtorno de personalidade, ela está lá no item dos jogos compulsivos, da cleptomania, do transexualismo, junto com outros transtornos, por exemplo, transtorno do relacionamento sexual, está lá com o homossexualismo e o bissexualismo. Por ser transtorno da personalidade e por ser um item da saúde mental, como também é a dependência química, porque a dependência química é um transtorno mental de comportamento, também saúde mental. Então são aspectos indispensáveis para tratamento. E agora, aqui eu não posso deixar de mencionar como um agente de saúde mental, dizer que todo acompanhamento terapêutico é indispensável. Indispensável como a fé. Nasce, só para encerrar, bem rapidinho. Tem cura o pedófilo? Sem dúvida. Eu não admito falar que castração é cura. Nós não estamos aqui na Arábia Saudita. Mas... Sou descendente de árabe, eu sou cristão. Viu, Nasser? E aquele de Goiás lá, aquele maluco de Goiás lá de Luisiânia, né? Luisiânia. Aquele maluco saiu da cadeia e estuprou 6 meninos e matou. Tem cura um praga desse, não? A cura para ele é cadeia. Pelo menos ele vai pagar para a sociedade e para si própria a cadeia por um tempo determinado que a sociedade impor e que a lei impor. Isso. Mas você que dá feijão, arroz, água, luz, roupa pro cara ainda? Olha, Carlos, eu acho que a restrição da liberdade é a maior cura. Eu não estou dizendo que o Estado vai bancar para ele. A restrição da liberdade. O Brasil não tem pena de morte, eu sou contra a pena de morte. Com a vida não se paga em nada. Mas a restrição da liberdade, sim. O que vai fazer o quê? Nós não estamos aqui na lei de Italião, dente por dente, olho por olho. Nós não estamos mais nesse mundo, sabe? Eu discordo da pena de morte. Então vamos pagar com a restrição da liberdade. O que vai fazer? Se o Estado não teve condições de curá-lo quando adolescente, nós não temos condições de curá-lo agora. Fazer o quê? Nasser, muito obrigado, um grande abraço. E o seu trabalho, Cristiano, quer lhe saudar? Fala, Cristiano. Quero, assim, parabenizar, né, pela colocação e eu até estou escrevendo um livro sobre dependência emocional e carência afetiva, onde eu estou entrando com esses vícios que você falou, né? Esses vícios, o vício da academia, o vício da internet, as compulsões,
E por isso que eu estava dizendo aqui, não é bem a minha área, não sou especialista nisso, mas já estava colocando o pedófilo nessa categoria também de um viciado sexual. Mas né? então, o Nasser e o bispo, o viciado é um doente? Sem dúvida. Hã? Sem dúvida. Mas em qualquer Claro coisa... que é. Hã? Ele tem a doença, ele tem a doença, ele tem o aspecto da saúde mental, ele é um doente mental, ele tem uma desordem mental. Sim, mas, ô Nasser, tem viciado em baralho, Claro, viciado em cerveja, Carlos Simões. viciado em bingo, viciado em Mas Coca-Cola. é óbvio, ele se trata. Agora, chimarrão. Senhor, Chimarrão. mas para ele se tratar, ele também precisa ter motivação. O pedófilo, para ele procurar a igreja, ou a igreja evangélica, ou a católica, procurar o pastor, ou o bispo, ou para se confessar, ou para fazer a oração ali com o pastor, ele precisa ter vontade e motivação pessoal, senão nem a fé não vai ajudá-lo. É verdade. Entendeu? Nossa, aí é muito fácil aqui, eu vou querer ser estuprador sempre, então eu não vou me tratar. Eu vou querer ser pedófilo, então eu vou começar a bulinar as crianças sempre, então eu não vou me tratar. Doutor Nasser, eu quero voltar com esse tema do vício. Outro dia... de maio nós temos uma entrevista às 8 de novo, cara. Isso, está marcado aqui. E eu quero voltar com o vício. Quem que não tem vício? Eu tenho alguns vícios também, todo mundo tem. Né? Um abraço, Nasser, bom dia. Outro abraço, meu querido, e Deus abençoe a todos. Nasser, grande terapeuta, uma pessoa maravilhosa. E ele é dependente de químico. Ele fumou maconha, cocaína, tudo que se imagine, crack. Delegado de polícia, estudioso. Largou disso, mas ele é um dependente químico e hoje tem a clínica Contato, num trabalho espetacular. Parabéns, trabalho assim, maravilhoso. E eu o recebo aqui no programa sempre. Ele vem aqui, nós debatemos duro com ele aqui, com as famílias, com os assuntos, porque isso é muito importante. Agora, 8h27, o Elton, perversão sexual. Marido e mulher, tem perversão sexual entre os dois? Eu creio que... Namorado e namorada? Eu creio que dentro do casamento, a intimidade do casal era muito particular. Então, a pessoa casou. Ela é responsável pelos seus atos entre marido e mulher. Agora, a questão que, fora do casamento, que a Bíblia diz, que fora de casamento, relações sexuais, fora do casamento é pecado. Não, mas isso não é uma perversão sexual. Pulou a cerca, deu uma escapadinha. Eu entendo que a perversão sexual é uma coisa mais aguda, mais dura, mais venenosa. Seria isso? Sim, a perversão sexual é algo que é pervertido. Porque, na verdade, quem criou o sexo não foi Satanás. Deus criou o sexo, mas dentro do contexto do casamento. Crescer e multiplicar, né? Crescer e multiplicar. Só que além de crescer e multiplicar, Deus também nos deu o privilégio de um homem e uma mulher dentro do ambiente do casamento ter o seu prazer sexual. Agora, quando a pessoa, como você citou, pula a cerca, a Bíblia chama isso de adultério. É uma escapadinha. Chama isso de prostituição. Aí depois reza, pede perdão, tá resolvido, não? Bem, a gente tem que entender a diferença de pedir perdão. Que vai faltar lugar no inferno, hein, rapaz? Ixi, Maria! A gente tem que entender a diferença de remorso e arrependimento num contexto desse. Mas o remorso sempre vem depois do arrependimento, não é assim? Não, o remorso é totalmente diferente do arrependimento. Já fiz tanta coisa que eu tive remorso, me arrependi, mas nem lembro mais também. Mas eu vou te explicar algo bem interessante. O remorso, quando a pessoa tem remorso, ela suponhamos, ela trai o marido, trai a mulher. Eu sinto uma dor forte, um remorso. Mas se ela não se arrependeu, passa uma semana, 15 dias, ela vai praticar o mesmo ato. Ô Elton, mas quando combina, você pode ir pra lá, vou pra cá, depois à noite não se encontramos. Daí não é pecado? Aí já é perversão. Aí que eu quero entrar, aí Cristiano. Já é perversão. Exato. A perversão... A perversão, ela é o sexo doentio. Quando troca de casais. É perversão. Então, aí que eu quero entrar. É perversão. Não é aquela escapadinha, o cara, putz, eu me arrependi e tá, a vida continua. Sadomasoquismo. O que eu entendo como perversão? O swing, que é a troca de casais. Isso é perversão. Onde uma pessoa em sã consciência, dentro do contexto bíblico, colocaria a sua mulher para dormir com outro homem na sua frente. É doente. Eu vejo isso uma perversão. A pessoa tem problemas emocionais, aí acha que isso vai trazer mais prazer. Agora, você crê em cura? Eu, sinceramente, eu não acredito nisso.
Mas tudo bem. Eu quero falar com o Wagner Rengel. Bom dia, Wagner. Alô, Wagner, bom dia. Cadê? Você caiu? É um psicanalista. Eu gostei da frase do Wagner aqui, ó. Psicanalista por escolha e poeta por destino, mas que tal? Oi, Wagner, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Prazer falar contigo, Carlos Simões, aqui da Rádio Tropical. O senhor é psicanalista por escolha e poeta por destino, é? É, por aí. Como é que é isso? Eu achei bonito sua frase aí. Bom, eu tenho a minha formação, né, em psicologia e psicanálise e também arrisco uns poemas, escrevo algumas coisas, né? Muito bem. Wagner, uma pergunta para o senhor, estamos aqui num debate sobre a perversão sexual. Qual é a sua... como é que trata, a psicanálise trata da pedofilia ou da perversão sexual? Bom, é assim, pelo que eu estava escutando, né, também concordo que a perversão, a pedofilia entraria no mesmo campo da perversão, né, como transtorno sexual, né, que existe lá o voyeurismo, que seria, né, a pessoa sentir prazer olhando outra pessoa tendo relação sexual, ou vendo a outra pessoa trocando de roupa, por exemplo, né, numa janela, alguma coisa assim. Então, a pedofilia entraria no mesmo campo aí, né, no mesmo campo patológico, né. Então, a gente enxerga isso como um transtorno que vai se originar na sua formação, né, dentro da infância, da adolescência ali, que é o período de formação da subjetividade humana, e pode se desencadear ao longo da vida, né? De repente fica ali e vai surgir num homem de 30, de 40, de 50 anos, isso é indiferente, assim, né? Mas ela entra como uma patologia que pode ser trabalhada, pode ser tratada, né? Mas geralmente é muito difícil de trabalhar ela por conta de que a pessoa que tem esse transtorno não procura tratamento, né? Não. Mas e quem procura na psicanálise, isso tem cura, tem ou controle disso, pelo menos? Bom, sim, eu posso dizer que sim, é muito complicado você dizer de cura, né? Mas o controle, pelo menos, né? Sim, controle. Então, isso é muito relativo caso a caso, né? Porque vai depender muito de como que a pessoa enxerga isso, né? Se ela tem a possibilidade de enxergar isso como um distúrbio, já é meio caminho andado aí, né? Mas para ela chegar nessa conclusão, digamos assim, ela necessita de um trabalho, né? Ela precisa conseguir enxergar de que aquilo não está prejudicando a vida dela, né? Está trazendo uma complicação em relação à sua... Muito bem. A sua condição social e humana, né? O Cristiano quer falar contigo. Fala, Cristiano. Bom dia, Wagner. Eu gostaria de saber se há, assim, uma porcentagem, na sua opinião, de pessoas, por exemplo, pedófilos que buscam ajuda. Há uma porcentagem? Você estudou alguma coisa a respeito? Não. Assim, eu realmente não tenho esse dado, assim, não tenho essa informação, assim, de quantas pessoas, né, assim, até um dado que seria interessante levantar, né, de dentro desses distúrbios, quantos que possuem esse transtorno específico, né, que seria a pedofilia. Mas como vocês estavam comentando aí, né, que dentro de um casal, na vida particular, isso é tudo muito, muito relativo, né, muito subjetivo, assim, né. Depende da combinação. Então, assim, a perversão, né, as perversões sexuais, elas geralmente entram nessa combinação, né. Só que no caso da pedofilia, né, a gente está tratando de alguém, de um dos parceiros, digamos assim, que seria a criança, que não tem condição, não tem maturidade, não tem responsabilidade para concordar ou discordar nessa combinação, né. Aí que entra a questão jurídica, né, que seria um crime e uma proteção. Oi? Né? Buscar proteção, não é? Sim, exatamente, assim, né? Porque assim, geralmente o pedófilo, né, ele vai fazer o quê? Ele não vai trabalhar
dentro da construção civil, por exemplo, né, onde só tem adultos, né? O pedófilo geralmente ele vai trabalhar numa escola, né? Vai ser professor, assim, não. Deus me livre de generalizar isso, né? Mas assim, ele vai trabalhar num lugar que tenha criança, né? Porque é isso que interessa a ele, assim, ou ele vai ficar rondando, por exemplo, os parques que tem por aí, onde circulam as crianças. Escolinha de futebol. Essa coisa toda, assim, né? Porque é naquele ponto que interessa a ele. É verdade. Né? Ele pode misturar, assim, que ele tem... às vezes ele nem se dá conta de que o prazer que ele sente, né? É uma coisa automática, né? Isso, no trabalho com as crianças, isso pode extrapolar a uma patologia. Muito né? bem. Wagner Rangel, muito obrigado. O Wagner, psicanalista, atende no telefone 3336-4506. Bom dia, muito obrigado, Wagner. Bom dia, obrigado. Um abraço. Ô, pessoal, nós estamos quase em cima da hora. Vou fazer uma pergunta aqui sobre perversão sexual. Já que vocês são teólogos, estudiosos, até o doutor Adelso aqui. Eu pergunto, e Salomão? 1000 mulheres. Davi também. Eu tenho uma só, rapaz, e me surram ainda. Mas não é uma perversão sexual? Bem, na verdade essa pergunta ela é bem interessante e bem curiosa também. Eu até fiz questão de fazer essa anotação aqui sobre essa pergunta. Então nós precisamos entender que a pergunta ela já está afirmando que eles eram pervertidos sexuais. Só que a Bíblia diz que eles não eram pervertidos. Mas com 900 mulheres, rapaz? Aí eu vou te explicar o porquê disso. Mas é muita mulher, eu me mataria. Então eu vou te explicar. Eu numa semana estava morto. Exatamente, uma já dá muito trabalho, né? Então... Mas isso também é uma coisa que é política, né? Era política, eram alianças que o rei fazia com países, com reinos, mas às vezes tinha mulher lá no harém que o sujeito nem nunca tinha nada com 900 não dá tempo mesmo, né, cara? Porque na verdade isso aqui é uma cultura do Oriente, é um contexto histórico. Aí outra coisa, para você eles podem e nós não podemos? Pois é, mas deixa eu te explicar. Não, primeiro que me falta dinheiro para isso, mas como é que eles podem e nós não podemos? Aí nós entramos no princípio da monogamia, né, que é ter uma mulher só. Essa é a vontade soberana de Deus, né? Mas então foi depois de Jesus que ele mudou isso, o Novo Testamento? Não, desde o começo Deus sempre... quer dizer, a vontade de Deus é uma coisa, agora o cara cumprir a vontade de Deus é outra coisa. Esse pessoal, eles pecaram, eles erraram a fazer isso. Mas quem mexia com a filha, não era Jacó que mexia com as filhas? Não é Jacó, foi Ló. Mas ali é a questão seguinte, Ló... quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, que foi destruído por causa de quê? Perversão sexual. Sodoma e Gomorra foi destruído na Bíblia, a Bíblia afirma que foi por causa de perversão sexual. Quando eles saíram dali, a mulher dele morreu, e ele então com as 2 filhas ali, sozinhos ali. O que aconteceu? As filhas, com medo de ficar sem descendência, embebedaram o pai com vinho e manteram relação sexual com eles. Então a jaguarinha eram elas. Para preservar... Aí sem vergonha eram elas, não era ele. Mas para preservar a descendência de Ló. Tanto é que formou Moabe e Amon, que foram 2 cidades, 2 povos que brigam com Israel durante muitos anos. Outra coisa... Pode falar. A questão do convívio, você já falou sobre elas. Onde que elas estavam morando antes? Sodoma e Gomorra. Qual o ambiente que elas tinham ali? Né? Era o costume. Então elas acabaram tendo distorções ali acerca da sexualidade. Uma pergunta para você, viu, Cristiano? Está aqui nos jornais de hoje. Viagra será acessível, genérico. Esse estimulante sexual que até então, eu até comentei aqui, um Viagra com 50, 60, 70, 100 reais na farmácia. Ele virá por R$3. Qual é a visão de vocês nesse estudo, Elton, que você está fazendo? Um estudo muito bonito, parabéns, bacana, li teu livro inteiro, não é? Sobre essa perversão sexual. Na opinião de vocês, isso tende a aumentar essa maluquice sexual do mundo moderno? Se o Viagra genérico. Que é um tema recente, começa aqui o mês, tem Viagra na farmácia por R$2, R$3. Aí tem pessoas que clinicamente elas precisam disso para a saúde, né?
quando receitado pelo médico e tudo. Agora, quando o cara está desvirtuado sexualmente, ele já é um doente sexual, aí vai... Você acha que isso estimularia os doentes a aparecerem mais? Aí a pessoa vai fazer uso disso, porque mexe na cabeça da pessoa, né? A pessoa pode estar até bem sexualmente, não precisar, mas encher a cara com esse negócio aí para poder fazer mais e mais e mais e mais e tudo, porque quando a pessoa está com as suas emoções doentes, além de Viagra, usa droga, usa tudo quanto é coisa, né? O que você pensa, Elton? Bem, eu creio que isso aí é a questão da motivação. Por que a pessoa vai tomar um Viagra? Eu não consigo entender um adolescente ter que tomar Viagra. E hoje é comum. Eu já vi vários casos de adolescentes dar depoimento que tomam Viagra. Eu vejo que não tem necessidade. Eles fazem aquele tubão, eu vi na Folha de São Paulo uma reportagem, eles moem o Viagra, faz aquele tubão com Coca-Cola, cachaça, querosene e não sei o que mais, aí a noite inteira e Red Bull. Exatamente. Então, como o bispo ele citou... Isso parte para uma perversão sexual. Sim, quando a pessoa é recomendada pelo médico, a casos específicos que tem necessidade realmente... Até para a próstata, né? Tudo bem. Agora, quando uma pessoa faz uso de medicamento desse, qual que é a motivação? Se o cara é casado, será que ele vai querer ter essa relação com a mulher dele ou com a vizinha? Ou vai ter relações com várias ao mesmo tempo? Para que isso? Então, muitas vezes, a gente vê o vazio humano nessa pessoa. Porque, geralmente, o viciado sexual, ele quer provar algo para todo mundo. Que ele é o bom, que ele é o cara, entendeu? Que ele dá conta do recado. Então, ele sempre quer provar algo para alguém. Tudo bem. O bispo Cristiano Neto, que igreja vocês pertencem? Igreja Evangélica Provisão e Vida. Onde que é essa igreja de vocês? É na Avenida República Argentina, 4793. Nós temos reuniões aos domingos e às sextas-feiras, 19 horas. Tem telefone, alguma coisa, pessoal? 3247-2542. 3247-2542. E tem o site www.provisãoevida.com.br. Tudo bem, muito obrigado, bispo Cristiano Neto. É um tema bacana, um tema moderno, um tema atual. Gente, isso aqui não é só por causa de padre. O programa é feito por um contexto geral da sociedade. Não é isso, Elton? Exatamente. Porque, na verdade, quando eu escrevi esse livro, foi justamente para tentar ajudar pessoas que realmente têm dúvida a esse respeito. Porque são várias famílias que têm dúvida. O que é certo, o que é errado, sofrem, o que a Bíblia condena, o que a Bíblia aprova. Então, esse livro nasceu na necessidade de ver pessoas realmente sendo restauradas. Até gostaria de fazer menção a este livro. E então, se alguém interessar por esse livro, pode adquirir pela AD Santos Editora, que também tem... Só um momento, por favor. Tem o site aqui, que é www.adsantos.com.br. Graças a Deus. É um livro para família. É um livro para família. Todos leem. Eu li o livro, tranquilo, bacana. Nota 10. Às vezes o tema ele assusta um pouco. Mas faz porque, parte. na verdade, como é um tema que não é muito abordado, não é muito escrito nessa área, quando a pessoa vê o tema na perversão sexual, ela pensa que esse livro é apenas para alguém que é pervertido. Pelo contrário, isso aqui é para orientar as famílias para não ser vítima. É um preventivo. É um preventivo. Tanto é que o nome chama-se Perversão Sexual. Proteja a si mesmo e a sua família. Tudo bem. Então, Cristiano, encerra com a sua oração aí para nós e voltamos outro dia. Para fazer uma oração? Pois não. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós queremos abençoar a todos os nossos ouvintes. Cura o que está doente, liberta o que está oprimido, levanta o que está caído, fortalece o que está fraco. Ah, meu Deus, abençoa, Senhor, as famílias. A família é o nosso maior tesouro. Protege Amém. A família dos vícios em nome de Jesus. Amém. Bom dia, 8h44 Tropical.